E aí galera, tô de volta, aqui quem fala é o Petelix, trazendo mais um episódio para nossa série Mistérios de Accelerators. E esse seria o terceiro episódio, para ser mais exato, já que eu não considero que meu último vídeo era um episódio dessa série. Afinal, o nome é Mistérios de Accelerators, e lá eu basicamente apresentei algumas curiosidades. Eu não considero um mistério. Inicialmente, eu acabei comentando aí, numa resposta de um dos meus comentários aí, eu acabei respondendo que ia fazer vídeos meio que semanais. Infelizmente não deu, tive alguns problemas aí, né? Eu acabei falando que o meu próximo vídeo seria sobre a corrida final, né? Mas eu acho que essa teoria que eu ainda estou elaborando sobre a corrida final não está completa, então eu vou adiar ela mais um pouco e esse vídeo vai ter outro tema, né? No caso, o tema dele vai ser sobre todos os reinos de corridas, alguns deles tão misteriosos que a gente nem tem imagens dele. No caso, eu já havia feito um vídeo sobre isso, porém eu acredito que a qualidade dele seja extremamente baixa, né? Porém, né, chegou a ter mais de 2.000 visualizações, né? Então surgiu a ideia de eu refazer esse vídeo, agora com algumas informações novas e tentando melhorar a qualidade dele, né? Então, sem mais delongas, vamos para esse remake do meu vídeo sobre todos os reinos. A começar pela introdução do Tesla sobre o que seriam reinos de corrida. Segundo a descrição do Tesla lá no começo do filme Ignition, os reinos de corrida seriam inúmeras pistas num único mundo que ele chamou de reino de corrida. Antes que o anel fosse tomado, eu descobri que ele é mais que apenas uma fonte de poder. Ele é a chave para algo muito maior que a Via 35. Imaginem inúmeras pistas num único mundo que eu chamei de reino de corrida. Porém, como nós acabamos notando nos filmes, algumas dessas pistas, reinos no caso, não teriam como ser no mesmo mundo. Afinal, né, são em cenários completamente impossíveis de serem em um planeta, né? Por exemplo, como o reino cósmico, ele é no espaço, não tem como ser num planeta. O reino do canal, ele é no espaço também. O reino da distorção, nesse reino não existe nem algumas leis da física, então não teria como ser nem num planeta e muito menos nesse universo, né? Também, o mais fácil de notar de todos eles é o reino da metrópole. Afinal, ele flutua no meio do nada e não teria como ser num planeta. Afinal, a gente não nota a superfície, a gente não nota nada. Que apesar de tudo, eu acho que na verdade foi uma certa preguiça aí dos caras que criaram esse reino. Afinal, eles fizeram, numa certa parte, a gente nota lá que eles fizeram uma ponte lá pro final do reino e tudo mais, e tem apoios nessa ponte pra, tipo, pro solo, mas não tem solo nesse reino, então qual a necessidade de ter apoios, né? Qual a necessidade de ter uma base de sustentação se não tem no que se sustentar, né? Então, a meu ver, esse reino poderia ter se passado num planeta. Então, com todos esses detalhes que eu acabei de apresentar, a gente acaba entendendo que não necessariamente todos os reinos seriam inúmeras pistas num único mundo, né? Segundo uma suposta descrição que vinha junto do box de DVDs do Ignition, haveria cerca de 100 reinos de corrida, só que a gente só conhece 27 deles, e desses 27 apenas 13 aparecem nos filmes. Além disso, nos 4 filmes de Accelerators, a gente pode notar que no Anel do Poder há pelo menos 4 símbolos que não têm um significado definido, não há um reino a qual ele esteja designado. Além disso, no World Race também aparecem inúmeros símbolos que não têm um reino ligado a si. Dentre eles, nós podemos destacar 4 deles que aparecem nos carrinhos da série Acceleron de Accelerators, que é uma série de carrinhos que foi lançado junto com os 4 filmes. Seriam basicamente carros, alguns deles que apareceram nos filmes, que seriam o Spider-Buster, o Hollenbeck, o Covelight, que é um carro Sciencer, e uma versão extremamente rara, que aparentemente é só um protótipo, o Reverb. Eles seriam basicamente carros do mesmo modelo que a gente viu nos filmes, só com uma pintura laranja e com símbolos Accelerons neles, né, o símbolo dos reinos. E um símbolo aí muito estranho, que a meu ver, ele não seria um símbolo de um reino, né? Mas eu vou falar disso num próximo vídeo. Além desses 4 carros, contando com o Reverb, que é um carro que a gente nem sabe se realmente foi fabricado pela Mattel, né? Pode ser só algo feito por um fã, né? Também há 2 carros que são exclusivos, não aparecem nos filmes nem nos cards, mas que foram lançados como versão Acceleron, né? Que é o Shredster e o Sinistra. A meu ver, esses carros poderiam ser carros Accelerons, né? E neles também há esses 4 símbolos de reinos e esse 5º símbolo misterioso aí. Esses 4 símbolos não têm um reino definido, assim como os que eu citei anteriormente. E agora, finalmente, vamos começar com a nossa lista de todos os reinos. A começar pelo, se não o reino mais misterioso de todos, que seria o reino da fábrica. A única vez que ele foi citado foi nessa suposta descrição do box do Ignition, que afirmaria que ele seria uma fábrica de carros Aceleron que acabou se tornando um reino, né? Não há nenhuma imagem dele nessa suposta descrição, a gente não consegue nem encontrar a imagem dessa suposta descrição, quem dera uma imagem do reino, né? E como eu já disse, ele seria uma fábrica de carros Acelerons que acabou se tornando um reino de corrida, né? E o Accelerate Charger dele meio que faria com que o carro se autoconsertasse de qualquer dano que foi gerado contra ele, o que não faz muito sentido, já que no
os carros da Accelerate são praticamente indestrutíveis. A exemplo disso, nós temos a cena lá do segundo filme, quando o Porkchop tá batendo com uma marreta no carro dele, só para mudar o toque da música do Shirako. O que está fazendo, Porkchop? O que parece que eu tô fazendo, hein, macaco? Eu só tô dando aquele toque. Vamos ter problemas por aqui! E nem sequer amassou o carro dele. Ele tá lá de boa, dando uma retada no carro dele, e o carro dele tá lá de boas. Então esse Charger não teria lá muita utilidade, né? E eu acho que isso é uma teoria minha, né? Que essa fábrica de carros Acelerons, a partir do momento que ela se tornou um reino, ela acabou sendo abandonada, né? E começou a ficar em ruínas. Eu acredito que alguns dos equipamentos que são utilizados para fazer os carros Acelerons pesam várias e várias toneladas, e graças a esse abandono a fábrica ficou em ruínas. E quando alguém entra nesse reino, o maquinário começa a cair em cima dos carros e acaba danificando eles, justamente pelo seu enorme peso, o que explicaria esse Accelerate Charger, né? Ao meu ver, essa é a única explicação racional para a funcionalidade desse Accelerate Charger, né? Mas claro, isso é só uma teoria minha. E o nosso segundo reino também é um dos mais misteriosos da lista, o Reino da Floresta. Este reino só aparece uma vez e foi apenas em uma citação que foi feita em um dos cards do card game de Acceleracers, né? Que, para ser mais exato, é um card Hazard intitulado Forest Inferno. E eu creio que, obviamente, esse Hazard seria destinado a esse reino, que apesar de ele ter um Hazard no card game já, o Reino da Floresta não existe nas cartas oficiais, né? Como o próprio nome já deixa entender, esse reino se passaria numa floresta e a principal dificuldade dele seria que a floresta estaria em chamas, né? E o objetivo desse reino, creio que seja dirigir nessas condições extremas, né? E eu acredito, e isso é uma teoria minha, que já que esse reino está em chamas, em certo momento dele, algumas árvores que estão pegando fogo começam a cair na pista, causando grande dificuldade para os pilotos chegarem ao fim desse reino. Não se sabe ao certo qual a habilidade que o Accelerate Charger desse reino daria. Porém, já que esse reino se passa numa floresta em chamas, eu acredito que a habilidade que o Accelerate Charger daria aos carros que os usassem, né, seria tornar o carro à prova de fogo, né, já que essa é a principal dificuldade do reino. Outra coisa que vale citar também é que um dos 4 símbolos que eu citei anteriormente, que apareceram no Acceleracers e não tem o reino definido, se parece muito com uma folha. Ele tem um certo formato de uma folha. E a meu ver, ele poderia muito bem ser o símbolo do Reino da Floresta. E os reinos a seguir apareceram somente nas cartas, que já nos deixa a possibilidade de ter uma opinião mais sólida sobre ele, diferente dos nossos 2 reinos anteriores, né? A começar pelo reino do Canyon. Muito importante que você não confunda o reino do Canyon com o reino do penhasco. A diferença entre eles é a seguinte: no reino do Canyon você tem que saltar sobre o precipício, e já no reino do penhasco existe uma pista que está fixada no precipício, cheia de curvas. No reino do Canyon você teria que saltar sobre o penhasco, não fazer curvas. E o Accelerate Charger desse reino daria a habilidade de dar saltos super longos e extremamente precisos. E o próximo reino é o reino do Cromo, também conhecido como reino crômico. Ele é um reino repleto de esferas de metal, obviamente cromo, né, que são extremamente reflexivas, tão reflexiva quanto espelhos. O grande problema é que, além de ter esferas de cromo super reflexivas, nesse reino também há espelhos. Então ficaria difícil para vocês diferenciar as esferas dos reflexos dos espelhos. E essa seria a grande dificuldade no reino, saber o que é reflexo e o que são esferas de metal mesmo, né? E o Accelerate Charger desse reino torna tudo mais nítido e remove qualquer ilusão de ótica ou miragem que o piloto esteja vendo. O que, a meu ver, seria a ruína dos Sciences, né? Se alguém tivesse ganhado o Accelerate Charger, já que o grande ponto forte da equipe seria que eles podem se disfarçar de qualquer carros. E sendo assim, se esse Accelerate Charger remove qualquer miragem, ele poderia simplesmente remover a miragem dos carros dos Sciences, revelando assim o disfarce deles, né? E o próximo reino é o reino do vento. Uma das principais características desse reino é sua forte ventania, sua enorme quantidade de furacões e detritos que voam no ar, né? O objetivo dele seria passar pelo reino dirigindo nessa ventania muito grande. O Accelerate Charger desse reino nega o efeito de fortes ventos. O próximo reino é o reino solar. O reino solar é uma pista invertida para a superfície de uma estrela. Apesar de no card a ilustração aparecer dessa forma, o correto seria se ela aparecesse dessa forma. Afinal, fica muito mais fácil de entender como funciona o reino. Enfim, o fato de parecer que os carros estão de cabeça para baixo é irrelevante, já que no espaço
disso, não existe baixo ou em cima. O conceito de baixo em cima ou cima embaixo, enfim, deu pra entender, né? É basicamente algo que só é possível graças à gravidade do nosso planeta, né? Então no espaço não há nem em cima nem embaixo. Nesse reino, o piloto deve pilotar enfrentando a alta luminosidade, afinal ele está muito próximo de uma estrela. Além disso, no reino solar, o piloto deve dirigir enfrentando anomalias gravitacionais, já que em certas partes da pista a estrela começa a atrair o carro. E também o piloto deve se esquivar de erupções solares. O Accelerate Charge desse reino permite que o carro ande sem nenhuma mudança de gravidade e permaneça na pista. O próximo reino é o reino do labirinto. O reino do labirinto é um reino cheio de curvas e caminhos alternativos, que não levam a lugar nenhum. Como o próprio nome diz, ele é realmente um labirinto. Além disso, ele está infestado de minotauros que tentam impedir que você siga no caminho correto. O Accelerate Charge dele funciona como um GPS. Ele te mostra o caminho correto que se deve seguir para chegar ao portal. E claro, para quem conhece as lendas gregas, esse reino é uma clara referência ao labirinto de Creta e ao mito de Teseu. E o próximo reino é o reino da neve. Não confunda o reino da neve com o reino do gelo. Afinal, no reino do gelo, a gente pode notar que grande parte da sua superfície é lisa, o que torna difícil do carro manter uma rota fixa. Já no reino da neve, há uma grande camada de neve na pista, o que também tornaria ele um reino bem difícil de ser trafegado. Fora o fato da neve na pista, também há grandes nevascas, avalanches, chuvas de granizo, e de quebra também temos a pressão do Sasquatch, ou um pé grande, que tende a tornar as coisas muito mais difíceis. O Accelerate Charge desse reino permite que o carro tenha tração em qualquer terreno, até mesmo de cabeça para baixo. O próximo reino é o reino cibernético, que a meu ver é só uma mistura entre o reino da tempestade e o reino do labirinto. O reino cibernético seria como se fosse uma grande placa de computador, ele é cheio de curvas de 90 graus e esse reino também teria uma semelhança com o reino da tempestade, né? Já que por se passar dentro de um sistema elétrico, o piloto teria que tomar muito cuidado com as descargas elétricas que podem vir contra ele. E o Accelerate Charge desse reino permite que o piloto faça curvas de 90 graus sem nenhuma perda de tração ou de velocidade. E o próximo reino é o reino do reator, também conhecido como reino tóxico. Esse reino poderia ser muito bem uma usina nuclear abandonada, e eu acredito que essa usina nuclear seja ao período pré-Anel do Poder no mundo Aceleron, né? Já que o Anel do Poder é uma fonte de energia inesgotável, provavelmente para os Acelerons tornou-se desnecessário manter as usinas nucleares e outras fontes de energia alternativa, né? Afinal, o anel gera energia ilimitada e a um custo muito baixo. Então, provavelmente, quando os Acelerons estavam criando os reinos, eles utilizaram uma de suas usinas nucleares abandonadas para dar alguma utilidade a ela. O grande perigo desse reino seria suas substâncias tóxicas. Ele seria muito barulhento, haveria tambores de elementos químicos por todas as partes, além de haver algumas substâncias ácidas em certa parte do reino, né? E a habilidade que o Accelerate Charge desse reino daria é a de remover qualquer barulho que viesse de fora do carro, né? Tornando o carro assim à prova de som. E o próximo reino é o reino do deserto. As dificuldades desse reino são inúmeras. Além de a areia ser um terreno de baixa tração, também devemos lembrar que os desertos costumam ser lugares quentes, né? Além disso, esse reino é repleto de rochas, tempestade de areia, e também nesse reino há inúmeros escorpiões gigantes que tornariam a travessia por ele muito mais difícil. O Accelerate Charge desse reino permite que o carro mantenha tração no terreno de areia e também em qualquer superfície estável. E o próximo reino é o reino micro, e nesse reino os carros são reduzidos a tamanho de carrinhos de miniatura, e após isso eles têm que correr numa rodovia cheia de carros super movimentados. E o Accelerate Charge desse reino permite que o carro mude de tamanho, se adaptando à sua necessidade atual. E os reinos a seguir apareceram somente nos cards. Porém, os seus Accelerate Charges apareceram em grande parte dos filmes, todos sendo usados pelos Racing Drones. Os reinos que eu citei anteriormente aparentemente não teve nenhum vencedor, porém lembrando que os Silences têm uma alta tecnologia, é provável que talvez eles tenham ganhado algum desses reinos aí, né? Porém, isso é só uma teoria. Já os reinos a seguir foram todos ganhados pelos Racing Drones, a começar pelo reino da névoa. Como o próprio nome já deixa entender, esse reino teria um grande nevoeiro, o qual tornaria a visibilidade do reino muito baixa. Além disso, esse reino é repleto de obstáculos, e sendo ele repleto de névoa, os pilotos acabam não os vendo e
acabam batendo nos obstáculos, né? Teoricamente esse seria o reino onde Dan Dredden acabou se perdendo. Caso você queira saber mais sobre isso, dá uma olhada aí na descrição que eu vou deixar o link do vídeo que eu falei sobre os pilotos que se perderam nos reinos. E esse reino foi vencido pelos drones através de muito sacrifício deles, né? Já que todos os drones fizeram um ciclo em volta do carro do RDL-1 e à medida que os carros iam batendo, o drone RDL-1 sabia que ali tinha um obstáculo e desviava, né? Só assim ele foi capaz de chegar ao fim desse reino. E o Charger dele tornaria nítida a visão em terreno de névoa extrema, e ele pode ser visto sendo usado no reino da tempestade. E o próximo reino seria o reino da distorção, que seria um dos reinos mais confusos dentre toda a lista de reinos, né? No reino da distorção não há leis da física, e a própria pista se contorce em torno de ela mesma. De alguma forma os Racing Drones venceram esse reino, né? E o Charger desse reino teletransporta o carro alguns metros à frente quando este está correndo algum risco. E o próximo reino é o reino monumental. Nesse reino o objetivo dele seria você decifrar os hieroglifos para que assim você pudesse passar ele até o final, né? Já que haveria alguns caminhos alternativos e algumas armadilhas que seriam indicadas pelos hieroglifos. E os vencedores desse reino foram os Racing Drones. E o Charger desse reino dá a habilidade do carro ficar 2D para que assim pudesse passar por caminhos muito estreitos. O que a meu ver seria uma habilidade necessária para se passar pelos atalhos que esse reino teria, né? E agora finalmente chegamos à lista dos reinos que apareceram tanto nos cards como nos filmes. E o primeiro dos reinos que apareceu nos filmes é o reino da tempestade, que como a gente pode ver é uma pista que flutua ao nível das nuvens e cujo principal objetivo dele é pilotar sem se distrair pelos raios que o próprio reino lança contra os carros, né? E o Charger dele tornaria o carro invulnerável aos raios que o reino lançava contra o carro, né? E o nosso próximo reino é o reino do pântano. Como a gente pode notar, nesse reino a sua grande dificuldade seria a vegetação que cresceu sobre a pista e acabou a tornando muito lisa. Porém, a sua dificuldade não ficaria só nisso, já que há inúmeras criaturas muito bizarras que atacam os pilotos. Além disso, há inúmeros caminhos alternativos que não levam a lugar nenhum nesse reino. Como a gente viu, o próprio Kurt chegou a um caminho sem saída, o qual só pôde ser atravessado com um Hyperpod, e também o Ben de Castilho. Na primeira vez que esse reino se abriu, ele provavelmente pegou um caminho alternativo errado e acabou indo parar com seu carro no meio do mangue lá, né? O Charger desse reino cria uma pista alternativa de plantas embaixo do carro. Ele foi usado diversas vezes, tanto como no reino aquático como no reino da sucata, né? O vencedor desse reino foi o personagem Nolo Passaro. E o próximo reino é o reino da caverna. Nesse reino o piloto deve desenvolver a habilidade de pilotar no escuro, já que por se passar numa caverna ele é extremamente escuro. Além disso, as estalactites presentes no teto do reino da caverna começam a se desprender do teto enquanto o piloto passa pelo reino. Nesse reino também estão presentes morcegos gigantes, que tentam carregar os carros dos pilotos durante o percurso por ele. O Charger dele permite que o piloto possa ver com clareza até no mais absoluto escuro. O vencedor do reino da caverna foi o Pork Chop. E o próximo reino é o reino da lava. O reino da lava é basicamente uma pista construída em cima de um terreno vulcânico, que acaba por aquecer a pista, e quando a pista entra em contato com os pneus dos carros que não estão preparados contra esse terreno, os pneus acabam sendo danificados. E a habilidade que a Charger desse reino dá é a de preservar os pneus contra o calor extremo. Os vencedores do reino da lava foram os Racing Drones. E o próximo reino é o reino da água. Um dos principais desafios desse reino seria enfrentar as diversas esferas que temos nesse reino. Além disso, dirigir sobre o terreno de água é algo muito difícil, e qualquer movimento que o piloto faça errado pode levar a um grande acidente. E os vencedores do reino da água foram os Racing Drones. O Charger dele permitiria que o carro andasse em cima da água. E o próximo reino é o reino da metrópole. O único e o principal desafio desse reino seria dirigir no trânsito de grandes cidades. Porém, em certa parte do reino é vista que alguns caminhões tentam impedir que você chegue até o final do reino. E o Charger desse reino criaria um campo de força em torno do carro. E os vencedores desse reino foram os Sciences. O próximo reino é o reino do penhasco.
Nesse reino, os pilotos teriam que correr em uma pista que estaria fixada a um penhasco. O objetivo deles seria fazer curvas sem que os pilotos obviamente caíssem da pista, né? E o Astral Charge desse reino daria a habilidade de fazer curvas muito fechadas sem perder nenhuma velocidade. E os vencedores do reino do penhasco foram os Silencers. E o próximo reino é o reino do gelo. E a principal dificuldade desse reino seria que parte da sua pista estaria congelada, deixando assim o terreno muito liso. E o Astral Charge desse reino daria a habilidade de manter a tração em terreno liso. E os vencedores desse reino foram os Silencers. E o próximo reino é o reino do canal, que na minha opinião foi a melhor adaptação de nome de todos os reinos, né? Já que o nome original seria algo como Reino dos Tubos de Neon. Eu prefiro 1000 vezes Reino do Canal, né? Mas enfim, a grande dificuldade desse reino seria que ele tem algumas portas que acabam se fechando depois de um certo período, e os pilotos teriam que ser muito rápidos para conseguir passar pelas portas a tempo. E o efeito do Astral Charge desse reino seria de certa forma estranho, já que o Astral Charge desse reino permitiria que o piloto andasse com um carro de cabeça para baixo. E o próximo reino é o reino do Ferro Velho. E o objetivo desse reino seria passar por ele ignorando os inúmeros detritos que atrapalhariam na direção, né? E o vencedor do reino da sucata foi o Kurt. O Astral Charge dele queria uma pista alternativa em cima de qualquer detrito. E o próximo reino é o reino das ruínas, que aparentemente é uma ruína antiga, talvez de alguma civilização Aceleron, já que a gente pode observar que nas paredes pelo reino há vários símbolos de reino desenhados, né? Para passar esse reino, o piloto teria que ter muito cuidado, já que, como nós vimos, teria muitas colunas soltas que a qualquer batida poderiam cair em efeito dominó. E o Astral Charge desse reino daria a habilidade de atravessar paredes. Os vencedores desse reino foram os Racing Drones. E o próximo e último reino da nossa lista é o reino cósmico, que no começo do último filme ele foi mostrado de maneira épica, com uma trilha sonora incrível que não tem nem como descrever. Então vou deixar um pedaço aí pra vocês darem uma olhada. Você está em ambiente de baixa gravidade, Mono. Oh! Cuidado! Entrando! Continue em frente, eu pego o porta-soco. O Astral Charge não está funcionando. E a habilidade necessária para passar por esse reino seria de desviar dos asteroides que estão na pista e pode mirar a qualquer momento a bater com um dos carros, né? Além disso, seria necessário manter uma velocidade constante, evitando brecar de maneira brusca, já que a qualquer movimento que não fosse feito de leve poderia fazer com que o carro perdesse a tração na pista. E o Astral Charge desse reino daria a habilidade do carro correr na velocidade da luz, né? Não quer dizer que necessariamente o carro teria que correr na velocidade da luz. E agora, para encerrar esse vídeo, algo que nós podemos considerar um reino, mas também não podemos considerar um reino, né? Que é a Esfera, o nosso 28º reino que apareceu nos filmes de Hot Wheels Acceleracers. Na minha opinião, ele pode ser considerado um reino, mas para outras pessoas provavelmente não, né? Já que uma das principais características dos reinos seriam os portais no final dele e os Astral Charges que você ganha ao terminar um reino, né? E a Esfera não tem nenhuma dessas características, já que quando o Vert chegou no final da Esfera, ele encontrou um portal para o mundo Aceleron, né? E daí quando ele conversou com o Aceleron lá e tudo mais, o Aceleron acabou abrindo um portal para ele voltar para o mundo dos humanos, nosso mundo, né? Porém, esse portal não existia lá. O Aceleron de alguma forma usou suas habilidades para criar o portal lá. Então o portal, tanto o Astral Charge estariam ausentes desse reino, que são algumas das principais características dos reinos, né? Porém, considerando que o símbolo da esfera está na do poder, eu vou considerá-la como o 28º reino, né? Também é muito importante dizer que na primeira versão do vídeo sobre reinos que eu fiz, muitas pessoas perguntaram sobre alguns reinos que elas teriam visto na internet por aí, como o reino do vidro, o reino do céu e alguns outros reinos, mas esses são apenas reinos criados por fãs. Então
então eu não vou considerá-los na minha lista de reinos. Os reinos que eu vou considerar são apenas os reinos oficiais. E o vídeo de hoje foi esse. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que viram até o final, né? Afinal, ele é um vídeo bem longo, né? E aqui quem fala é o Petelix, e até a próxima.